Este é o Khalid Muhammad, ex-representante nacional do ministro Luiz Farrakhan, da Nação do Islã. O senhor Muhammad é o homem que fez muitas das primeiras páginas dos jornais da América com um discurso no King College, que tantas pessoas chamaram de antissemita, e muitas coisas, no mínimo, racista. Você se lembra do comentário? Ele pegou a roupa do Papa. E vamos ver o que está debaixo dessa roupa. Tempo. Aqui está o que você disse sobre Colin Ferguson, o homem que atirou em um jamaicano, um afro-americano negro que atirou em 6 pessoas no trem de Long Island. O senhor Muhammad fala: onde eles colocam presos negros nessas prisões e penitenciárias, e em particular ali no condado de Nassau, e tiram todos os oficiais negros e os presos negros, para que possam atacar o irmão Colin Ferguson, porque estavam zangados com ele por pegar o trem de Long Island e matar todos aqueles brancos. Eu amo Colin Ferguson. Não tenho posição oficial, então posso dizer que adoro. Oi, Angela. Você ama um homem que aleatoriamente matou 6 pessoas em um trem de passageiros? Eu adoro Colin Ferguson só. Assim como as massas de americanos brancos adoram o general Schwarzkopf, o general Westmoreland, o general Patton, o general MacArthur e Eisenhower. A América premia seus assassinos. E eles recebem medalhas e faixas e bombas. Estou sensível à dor e ao sofrimento pela perda de vidas naquele trem, mas sou um dos escravos rebeldes. Então, quando as pessoas negras se levantam por causa da dor, do sofrimento e da frustração, eu entendo após 500... Quem é? Você também. Falar sobre... É melhor você não... Você fala sobre a resposta de alguns afro-americanos por exemplo, né, o livro que tenta provar que os judeus estavam envolvidos no tráfico de escravos. Eu ficaria feliz em deixá-los ver isso. Fale sobre quando os brancos não posso derrotá-lo, você você disse em seu discurso em Eles quem? sempre encontram algum afro-americano, lambibotas, puxa-saco, dança-buck, trapaceiro, meio cozido, meio frito, efeminado, ficado, isado, que eles podem exibir e... Na melhor de suas habilidades, acredito que ele tem... Obrigado, mas Sr. ele Mohammed. não conseguiu consertar o... Envia um puxa-saco. Não. Sim. Por favor, aqui está, Kraut. Aqui você está zombando de Jesse Jackson em um discurso, acredito que seja na Howard University. Role a fita. Toda bajulação, dança de bajulação, coçar, arrastar os pés, bagunça, Jesse Jackson. Eu sou alguém. Sou alguém que mantém a esperança viva. Sou alguém. Não sei ao certo quem diabo sou, mas sou. Você é um artista? Ou você é uma pessoa comprometida com pessoas negras? Deve ser realizado por pessoas negras, alcançando um terceiro conhecimento de si mesmas, após nosso holocausto de 500 a 6 mil anos, que perdemos ao longo de 600 milhões. E assim acredito que esse processo educacional deve ser um processo em 2 etapas: inspiração e informação. Então eu realmente forneço informação, mas os negros são um povo de ritmo e espírito. Então também forneço inspiração.
Com o seu discurso no Kent College em 1960, o chefe, Lutuli, o chefe do ANC, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Você relatou ao seu público, lembrou-os, por sua luta não violenta. Mandela acabou de receber junto com F.W. de Klerk. Como Fique ao lado do seu opressor e do seu inimigo e receba o Prêmio Nobel pela luta não violenta. Você não Para isso, então, sucumbe. Nelson Mandela... Uma estratégia na luta para libertar o povo negro. Sobre a África do Sul, vamos ser bem claros aqui, Phil. Nelson Mandela é meu irmão. Ele é um membro da família. Então está Jesse Jackson. E Jesse também. E Jesse é um homem muito brilhante. Só queremos que ele volte para casa sendo o inimigo, o opressor contra seu povo. Agora, de volta, irmão Nelson Mandela. E certamente nunca podemos mencionar Nelson sem homens. Winnie Mandela. Mas a tentativa de Nelson Mandela e um governo multirracial na África do Sul, após o assassinato de homens, mulheres, crianças e bebês, e o estupro da África do Sul, uma colônia de colonos criminosa que foi estabelecida como Israel, naquela parte do mundo, eu não posso concordar com um homem, um voto. Deixe-me explicar por quê. Se alguém invadiu sua casa, senhor Donahu, e realmente arrombou sua casa, e botas pretas derrubaram sua porta e entraram e roubaram e estupraram todos na casa. E foi capaz de pegar a riqueza de sua casa e transformá-la em um império. Esse é um invasor, esse é um intruso, esse é um assassino, esse é um ladrão, esse é um criminoso. Então, Você não tem responsabilidade de compartilhar sua casa com eles depois que invadiram e cometeram os crimes que cometeram. Você falou sobre a África do Sul. Bom, garoto. Damos a ele, ou seja, aos brancos, 24 horas para sair da cidade até o pôr do sol. É isso. Se ele não sair da cidade até o pôr do sol, mataremos todo branco que não estiver certo, que estiver à vista na África do Sul. Matamos as mulheres, matamos as crianças, matamos os bebês, matamos os cegos, matamos os deficientes. Nós matamos todos. Matamos o gay, matamos a lésbica, matamos todos. Sim. Você diz, por que matar os bebês na África do Sul? Porque eles vão crescer e vão nos odiar. Então, você está seriamente se apresentando como um homem interessado no futuro do seu povo com esse tipo de retórica? Eu estou igualmente interessado em... A liberdade do meu povo, como na autodeterminação do Kujichagulia, autodesenvolvimento, ele se autodefinindo, autorrespeitando e autodefendendo. Se o homem branco matou milhões do nosso povo, e você não pode negar a verdade inegável, indisputável, irrefutável, fato, prova e história de seu derramamento de sangue lá na África do Sul. Eu disse que seria misericordioso se eles saíssem. Eu não concordo com o governo, um governo de fachada. Nenhum homem sai da prisão após 27 anos e se torna presidente, a menos que haja um roteiro e um plano nos bastidores para remover as sanções econômicas dos brancos na África do Sul, mas sem um plano real para a redistribuição da riqueza. Os Oppenheimers, os De Beers e outros estão sugando o sangue do nosso povo. Então eu disse, sejam misericordiosos. Deem a eles um período de tempo. Deu aos japoneses um período de tempo, mas quando eles não cumpriram, ele lançou a bomba em homens, mulheres, crianças. Não peço desculpas por isso. Eu acredito que a invasão da África do Sul foi um ato de guerra não provocada. Isso funciona. Uma nação contra outra nação. E as nações devem lutar pela autodeterminação. Eles não tinham nada que fazer. Senhor Donog, gostaria de ver Aristide retornar ao Haiti para sua posição de direito, devidamente eleito como presidente? Estudado sobre o presidente Aristide. Pelo que posso ver e pelas pessoas com quem tive o privilégio de conversar, que são próximas a ele, ele parece ser um homem muito sincero. Parece ser um homem que realmente ama nosso povo lá e quer ver nosso povo respirar livre e corrigir os problemas. Que o colonialismo e outras perturbações estão definitivamente na raiz de... No entanto, sinto que não quero ver meu querido irmão, o presidente Aristide, retornado ao Haiti, pelo poder de um Bill Clinton. Porque se Bill Clinton pode ajudar a devolvê-lo lá,
Ele sempre tentará ser o marionetista que puxará os cordões. E tentou ditar ao meu irmão como ele deveria conduzir os assuntos do governo lá. Seus comentários parecem denotar uma posição política na qual você não tem nenhum interesse. Ao alcançar e esperar e trabalhar por uma comunidade multirracial de harmonia e paz, eu estou correto em dizer que você abandonou esse ideal? Meus braços estão cansados, Bill. Estendemos nossas mãos por 500 anos. Enfrentamos Tarde demais tanques, agora. Nós enfrentamos Mangueiras de água e bastões elétricos de gado. Cães ferozes mordiam os seios das mulheres negras durante as marchas de protesto do movimento dos direitos civis. Cães ferozes de 4 patas, atiçados por cães de 2 patas, mordiam a virilha e as partes íntimas de homens, mulheres e crianças negras. Então, Sr. Donahue, eu acredito que o homem branco é absolutamente desagradável para viver em paz e que ninguém conseguiu conviver com ele em nenhum lugar dos 194 milhões 940 mil milhas quadradas do planeta. E assim você continuará essa retórica. Você vai Você pode... Ação. Que tipo de ação? Uma estratégia para... Afetar o quê? Nos Estados Unidos da América? Vamos começar conosco. Bem, nenhum general sábio se senta com um representante da oposição para discutir estratégia de batalha e planos de batalha diante de todo mundo. Não acho que isso seria sábio. Mas a missão do mais honorável Elijah Muhammad e a missão do meu pai espiritual, o honorável ministro Louis Farrakhan, a quem eu amo muito, e eu quero estar nesse número quando ele levar 1 milhão de pessoas negras, homens, para Washington, D.C., para pedir reparações e justiça. O trabalho deles é um trabalho. O trabalho deles de libertação e salvação. O trabalho deles é um trabalho para elevar mental e espiritualmente. Homem, negro e mulher mortos depois que fomos roubados de nossos nomes, nossa língua, nossa religião, nossa cultura, nosso Deus, nossos costumes, nossos valores e roubados de um poder. Sim, o poder do nosso próprio ser. Levantar a saia do Papa para ver o que há lá embaixo, isso é coisa de ensino médio. Palavras como bicha é uma falha imatura de realmente sair do antigo ambiente tipo Beavis e Butthead. Certamente você não pode se orgulhar desse tipo de linguagem. Se for escola secundária... Rápido! Rápido! Então a Bíblia diz... Escute por um segundo, a Bíblia fala sobre levantar as saias da vestimenta. Eu devo levantar as saias da vestimenta. Surpresos que você sinta é uma metáfora. É linguagem simbólica. Eu não vejo. Não estou nem um pouco interessado no que está debaixo das roupas do Papa. Não estou nessa. É uma metáfora. Isso não deveria estar lá, mas é uma metáfora para dizer: vamos expor o Papa, segundo H. Shelton Smith, presidente emérito da Universidade de Duke, em seu livro intitulado A Sua Imagem, citação: a Igreja Católica e o Papa estiveram diretamente envolvidos na instituição da escravidão. Eles financiaram a escravidão e aprovaram que era um bom negócio vender africanos. Levante as saias de sua vestimenta para que possamos ver a vergonha e revelar o que foi escondido, mas não tem nada. O que está acontecendo? Sexualidade. Você suspeita? Eu acredito nisso. Isso foi atingido, embora tenha sido para descobrir o que poderia ser. Quando estamos dizendo levantar a saia novamente, não acredito que você esteja perdendo o que estou dizendo. Levantando a saia novamente, como diz a Escritura. Erguendo as saias da vestimenta. Vou dizer mais uma vez para você e mais uma vez. Tem a ver com revelar a história oculta. Quando você levanta a veste, quando você mostra suas vestes, então você mostra sua vergonha. Você exibe suas partes íntimas, aquilo que normalmente eles escondem do resto do mundo. Não estou lidando com órgãos sob a vestimenta. Estou lidando com o órgão da escravidão e aquelas partes que foram... mantido privado das massas do povo. Aqui está apenas um dos comentários que
provocou a Liga Antidifamação a publicar um anúncio de página inteira no The New York Times e em outros jornais. O que a Liga Antidifamação fez, essencialmente, foi publicar no New York Times algumas das coisas que você disse. Aqui está uma parte. Esta é uma gravação de áudio de parte do seu discurso no Ken College em novembro passado que causou tanto alvoroço. Khalid Muhammad falando. Você vai comer um pouco de perpetrar paz. fraude, chegar Não, atrasado. Johnny, Acabou de apenas sair as do... cavernas e colinas da Europa. Quer ser você. Sem presumir que você não te tenha sido perguntado isso antes, mas posso pedir gentilmente que você fale para os entes queridos de Schwerner e Goodman, que morreu com um dos seus irmãos, Cheney, enterrado em uma cova rasa no sul, no meio do movimento dos direitos civis, porque esse homem negro foi visto com 2 judeus brancos lá, causando problemas, tentando promover as liberdades civis do seu povo. 2 judeus encontrados em uma cova rasa. Eu conheci a mãe de uma dessas pessoas, muito corajosas. E quando ela vê isso, só podemos especular o que deve se passar em seu coração. O que você gostaria de dizer a ela? Eu não tenho nada a dizer. Claro. Você acabou de condenar todos os judeus com essa observação, com esse tipo elétrico de ataque aos judeus que tanto excita seu público, em grande parte masculino. Bem, eu me pergunto por que isso significa que eu digo a verdade. Eu falo da dor e do sofrimento das massas de pessoas negras. Eu falo aquilo que muitos deles gostariam de poder dizer, por isso eles aplaudem e gritam. E falo também aquilo que muitos deles só sussurram a portas fechadas. Acho muito arrogante colocar isso na tela e para você e para os outros tentar me dizer uma das vítimas do Holocausto africano, deslocada na morte e decadência da diáspora. Do mundo ocidental, depois de ter sido violada e assassinada para me dizer como sentir dor. Essas são palavras fortes que você coloca na tela, mas você não pode dizer aos ofendidos e à vítima, como eu estava conversando com o irmão Malik Zulu Shabazz, o jovem guerreiro estudante da Universidade de Howard, e estávamos discutindo isso. E dissemos como eles esperam dizer a nós que sofremos tanto como devemos falar. Quando você se machucar, você desviado. Você dirá branquelo. Mas você não quer me dar tempo para dizer de onde esses termos vieram e como eles têm. Aplique no seu, aqui em mim. Se é verdade que eu não quero te dar tempo para explicar a etimologia dessas palavras, também é verdade que você aparentemente não quer responder a minha pergunta sobre os entes queridos de 2 judeus que perderam suas vidas. Sim. Vamos lá, grandão. Para parar a diáspora do povo negro. Eu não sei. Certo. Você mas tem na verdade, então você está se perguntando se eles estavam lá pelo seu pessoal? Porque eles estavam lá. Mas eu devo dizer isto. Não estou me perguntando de jeito nenhum sobre. Do que você está falando? O sofrimento e a dor das massas, de pessoas negras. Ninguém quer pagar reparações. Os judeus receberam mais de 100 bilhões de dólares. Bilhões de dólares em reparações e recebe 4 bilhões anualmente. Um museu do Holocausto foi criado para eles neste solo por mais de 200 milhões de dólares. E eles recebem 21 milhões anualmente apenas para despesas operacionais. Mas a Igreja Católica, o Papa, os judeus, os árabes, as pessoas brancas em geral, ninguém quer pagar reparações a estes, os filhos e filhas da África. Então para eles eu não falo, eu falo com eles. Eu não falo com a família de... Esses 2 judeus são 2, muitos de nós, para eu falar apenas com os 2. Você não quer tirar nenhum tempo para fazer nenhum... Demos todo o tempo que estivemos na América. Você conheceu isso? Agora é hora de fazermos algo por nós mesmos. Somos as mesmas pessoas, Phil, que quando vocês nos espancam e reviram nossos olhos nas órbitas e reconfiguram nosso rosto e nos batem e pisoteiam antes do... Nós somos as mesmas pessoas que levantam porque... Deus nos fez com corações ternos e sensíveis como seu povo escolhido. E dizer que rei... Nós simplesmente nos damos bem. Podemos tentar isso.
O que você está fazendo? A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, em uma ação sem precedentes, não sei se há um precedente para a Câmara dos Cidadãos a dedicar seu tempo a debater e votar a condenação de um cidadão privado, mas fizeram isso. 435 membros da Câmara dos Representantes debatendo a condenação do senhor Mohammed. Aqui estão dois membros da Câmara em lados opostos. Chamando para a censura do senhor Mohammed está o Congressman Lantos, seguido pelo Congressman Abercrombie, que faz uma declaração em defesa da liberdade de expressão. Veja isso, Câmara dos Representantes. Em 29 de novembro de 1993, no King College, em Nova Jersey, o senhor Khalid Mohammed, um representante sênior da nação do Islã, fez um ataque ultrajante e violento aos princípios de intolerância racial, religiosa e étnica. Sua tentativa de incitar a violência pregando o fanatismo e o ódio, veementemente condenada por este órgão. Sanção governamental contra qualquer discurso, por mais objetável que seja, é sempre suspeita. É sempre suspeita. A Constituição provou ser nosso mais forte amparo contra os Mohamedes do mundo. Vamos respeitar e reverenciar a Constituição dos Estados Unidos e votar contra esta... Resolução a posição do deputado Abercrombie não prevaleceu. A votação final pela Câmara dos Representantes sobre a questão de condenar o senhor Mohammed foi 361 a favor, 34 contra. O senhor foi condenado pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Presumo que esteja lisonjeado por essa ação. Eu acredito que meus ancestrais, eu acredito que o sangue que clama do túmulo dos meus ancestrais, que foram para uma morte prematura, nas mãos dos cruéis comerciantes de escravos brancos, eu acredito que eles clamam. O espírito deles está ao meu redor. E o espírito deles emana de mim. E eu acredito que como um homem justo de Deus, mas também como um lutador pela liberdade e um revolucionário, é uma das maiores honras que se pode receber. Uma pergunta para a audiência branca que está assistindo isto. Muitas vezes somos perguntados, eles perguntam, o que podem fazer para ajudar a situação? E eu sinto que eles deveriam ir até o seu povo e representar essa questão da mesma forma que esse irmão arrisca sua vida por nós, eles deveriam fazer o mesmo. Porque, caso contrário, será uma perspectiva unilateral. Eles precisam alcançar seu povo também. O que eu gostaria de saber é o que eles dizem a KKK, aos skinheads, aos nazistas. Eles estão tão preocupados com este irmão. Eu não sei se você quer sugerir que todas as pessoas brancas apoiam Eu não sou de... Sim. Ninguém fala nada sobre... Ninguém contesta os fatos ou... Mas os seus fatos são corretos e exatos. E um acadêmico debaterá com o Dr. Collins, porque o Dr. Collins está certo. Vou responder a pergunta daquela senhora. Metade da população branca não apoia a Ku Klux Klan, mas este cavalheiro aqui está direcionando preconceito apenas para os brancos. E isso é injusto. Sim, a minha questão é se... Muito silencioso. Se o que ele está dizendo não for verdade, vamos trazer alguém para provar que ele é um mentiroso. Pense novamente. Muhammad. Pode me dizer por que são os negros? Você está matando centenas de milhares de negros. Em Ruanda e outros lugares. Pode me dizer por quê? Do Haiti, Você sabe. os negros do Para os Haiti Estados Unidos da devem América, arriscar para vir aqui. nós, pessoas negras, fomos roubados, como eu disse antes, de um conhecimento de nós mesmos. E quando você rouba as pessoas, Senhor, de um conhecimento de si mesmas, que isso significa que eles começam a adotar as características e a natureza do seu opressor e colonizador. E sua mente, automaticamente, sistematicamente, controla remoto, governa
em nós. Ele dá a eles as armas e as drogas e o álcool, do jeito que fez com nossos irmãos, os homens e as mulheres vermelhos, irmãos e irmãs, do jeito que fez com nossos irmãos e irmãs latinos. Então você coloca um contra o outro e depois diz que são racistas. Isso é racismo. Olha o que essas pessoas estão fazendo. Sim, não posso ter a sua atenção. Obrigado. Adolf Hitler perpetrou o Holocausto. Senhor, isso não é racismo reverso nem discriminação que você poderia relacionar à sua afirmação sobre Hitler. Se o senhor de escravos está chicoteando o escravo e o sangue está escorrendo pelas costas do escravo, e as chicotadas, aliás, de onde vem o termo cracker, do cracker man que era crack, tinha o estalar do chicote nas costas do escravo. Mas se o escravo tira o chicote do dono de escravos e começa a chicotear o dono de escravos com seu próprio chicote, isso não é racismo reverso. Isso não é discriminação reversa. Isso é o escravo se libertando do jugo da servidão e opressão. Não defendo o que Hitler fez perante o mundo. A luta de Hitler. Eu fui ao Museu Memorial do Holocausto e tentei separar Hitler como uma aberração da natureza do restante dos brancos. Mas depois de tudo pelo que passamos, eu sei que há um pouco de Hitler em todas as pessoas brancas. E eu... Para o irmão judeu ali em cima, bem, não irmão, mas o homem judeu. E quanto a Goldstein, que matou 39 palestinos e se tornou um herói judeu, publicamente, os rabinos disseram o que sobre as unhas, que o Dr. Carter disse que o rabino disse que as unhas valiam mais do que todos os árabes do mundo. E o jornal The New York Times, a história da crença, publicou a mostrando história os judeus profanando além de seu túmulo. Sim. Eles não só chamaram foi amplamente e publicamente condenado por toda a liderança da comunidade judaica na América, assim como os líderes do Estado de Israel. Eles condenaram publicamente essa ação e eu nem consigo fazer você olhar para a câmera e transmitir mesmo a mais remota noção que você tem no coração algum amor por 2 judeus que morreram tentando salvar pessoas negras no sul. Eu falo de nem sequer olhe para a câmera e faça isso. Posso pedir que você gentilmente fale sobre isso? Você não consegue me fazer olhar para a câmera e mostrar amor pelo povo americano. 2 judeus, eu nem os conheço. Vivo com essa dor e sofrimento todos os dias entre o meu próprio povo. Olhe para os nossos bebês lá em Oakland e na Bay Area. Eles estão assistindo a lista de Schindler. Você tem o seu... A lista de Schindler. Mas para nós tem sido uma lista de trapaceiros. Porque alguém está tentando roubar nosso direito de nascimento. Eles pararam o filme. Levar nosso fora do filme, como se fosse uma ultraje moral. E então Spielberg entra, o governador entra, e quanto às declarações do judeu Howard Stern, do comediante Jack Mason, e quanto a Moshe Dion, e quanto ao fato de que membros do Senado fizeram comentários racistas no Congresso e votaram contra mim, mas não foram questionados por seus próprios colegas nesse suposto corpo augusto. O que eu gostaria de destacar é que, assim como você disse que não pode julgar todos os negros por uma pessoa, você não pode julgar os brancos apenas por Hitler. O que você precisa perceber é que estamos em uma nação diversa, que é a América, e temos muito a aprender com todos nesta sala. Eu sinto que sim, de todas as pessoas negras, todas as pessoas brancas e qualquer outra pessoa que esteja nesta sala comigo. A América... Ótimo, ótimo. Senhor, Então, o senhor Muhammad poderia me dizer, por favor? O Islã acredita no judaísmo e no cristianismo. E sob o Islã, os judeus e os cristãos são pessoas do livro? Você acredita nisso? E além disso, você acredita, senhor, que um povo e um livro... Enviado pelo mesmo Deus, e você se refere às pessoas na frente como seus irmãos.
É possível, Mohammed, senhor Mohammed, que eu seja um dos seus irmãos também. E é também possível que sejamos irmãos verdadeiramente responsáveis por cada... Isso é possível? Oh, Deus! O Alcorão Sagrado diz que o mensageiro de Deus acredita no que foi revelado. E os crentes também. E eu sou um crente. No Islã, acreditamos em um Deus cujo nome próprio é Alá. E acreditamos que esse único Deus enviou os profetas e os grandes na grande linhagem divina. E acreditamos em todas as escrituras reveladas. Eu não o conheço, Senhor. Eu poderia sentir que se você estivesse tentando viver de acordo com a lei de Deus, então as pessoas, meu irmão na fé, mas não meu irmão de nome, você está ciente de que o sistema de corte marcial... honrado sobre ou em ou por volta da Segunda Guerra Mundial, marinheiros negros no manuseio de munições, onde muitos deles morreram devido ao manuseio dessas munições. Nós, que os veteranos de guerra judeus, que tenho orgulho de representar, abordaram esta questão e condenamos a Marinha dos Estados Unidos em relação às mortes desses marinheiros e os condenamos pela contínua dispensa desonrosa desses marinheiros negros. Pergunto-lhe, senhor Muhammad, o que você fez sobre esta questão específica? Bem, é meio difícil acreditar em você em qualquer coisa, mas eu diria isto, que eu sei que durante aquela mesma guerra, os Estados Unidos eram, como são hoje, tão racistas, que os oficiais alemães, quando eram capturados, poderiam comer no mesmo refeitório e ter as mesmas acomodações que os oficiais brancos americanos. Mas para as tropas negras foram... era segregado. Né? Não podiam entrar naquele refeitório a menos que estivesse esfregando o chão e lavando pratos. Então era um homem branco, honrando outro homem branco, embora um fosse americano e o outro fosse alemão, e supostamente eram inimigos, ainda havia um laço capaz de unir os dois. E voltaremos em apenas um momento. Você quer mostrar isso? O que é isso? Isso é um U. É um homem negro sendo queimado vivo, com uma plateia assim aplaudindo e torcendo para aparecer na foto. Obrigada. Sim, senhora. Sim. Olá. É ele? Sim. Estou representando o Queen's College e todos estão falando sobre o que foi negado, mas o problema que temos como estudantes é que nossa história não está sendo ensinada nos livros didáticos. E sendo eu uma estudante e cidadã da América, gostaria de saber quando vai chegar o momento em que você poderá aprender sobre minha história e entender meu povo. Nós não estamos nos seus livros. Sim, Phil, eu gostaria de dizer que, você sabe, o que ele está dizendo está sendo apoiado por estudiosos judeus também. Esta não é apenas a informação que Khalid tem, estudiosos judeus têm a informação. Eu sou de Fort Worth, Texas. Ele veio para Fort Worth, Texas, onde o departamento de polícia está matando homens negros em massa. 6 homens negros foram mortos em menos de um ano. Mas através de houve uma mudança da parte dos membros de gangues em nossa comunidade. Então agradecemos ao irmão Khalid. Vamos tentar isso mais uma vez. Estamos. Começando na borda. Eu sou instruída na faculdade e vejo que você sempre pode mencionar eventos como este, onde pessoas foram mortas em assassinatos em massa por todas as pessoas. Vamos aprender com o passado e não fazer comentários de colégio como os seus e deixar de lado maneiras semelhantes a Hitler, tentando formar a paz e aprender com o passado e encontrar o futuro. Senhor, você queria dizer algo? Senhor, aqui. Sim, eu gostaria de ver essa noção de antissemitismo ser encerrada. A única coisa que está incorreta, declaração incorreta, porque a ideia inteira de um semitas eram pessoas que viviam no sudoeste da Ásia, incluindo o nordeste da África e a Península Arábica, que falavam ugarítico, que falavam geês, que falavam etiópico, que falavam hebraico, árabe. Essas são nossas pessoas, nosso povo submetido, portanto não podemos ser antissubmetidos. Judeus africanizados estão nos chamando de antissemitas. Não podemos ser antissemitas porque somos descendentes de um povo semita. Certo. Vamos encerrar isso. Isso foi uma arma nas mãos dos judeus desde 1870. Eles usaram contra outras pessoas, mas não funciona contra você no Nordeste da África. Claro.
Eu não consigo acreditar no que estou ouvindo. Nós fomos para a guerra na Segunda Guerra Mundial para lutar pela liberdade de expressão. Nós não lutamos por uma liberdade de expressão de ódio. Muitos dos nossos membros do Comando Internacional de Veteranos de Guerra Judaicos e mais de 50 mil dos nossos homens morreram lutando pelo seu direito de expressão e expressão aqui agora. Eu não entendo por que você vem com tanto ódio. Desculpe, sente isso. Você me faz pensar para mim mesmo. Grama. Estômago com isso. Porque toda vez que você estava lutando, não estava lutando pela liberdade e independência dos negros. Soldados, soldados negros em companhias segregadas. Perderam suas vidas em solo estrangeiro lá, mas teriam que voltar e lutar só para conseguir algo para comer, para o banheiro na beira da estrada em algum lugar no matagal. Então vocês não passam de hipócritas e não vão passar esses pequenos truques em mim. Por que não falamos sobre como os judeus comerciantes vêm ao nosso bairro negro e sugam a vida e o dinheiro do nosso bairro para colocá-los de volta no bairro deles? A todos os deuses e ervas e a todas as pessoas que vieram aqui para representar o irmão Khalid é definitivamente um verdadeiro guerreiro na causa da luta negra. O que eu gostaria de dizer como um jovem negro é que sinto que a América me submeteu a um holocausto, entende? De todos os meus ancestrais até agora, Rodney King, os irmãos de Staten Island, tudo a que temos sido sujeitos é morte e destruição aqui. E no que diz respeito aos judeus, a Bíblia diz que sois a sinagoga de Satanás. E eu gostaria de perguntar-lhe, se Allah se... O que é isto? Pessoas, por que vocês sentem que tem o monopólio da compaixão? E por que não conseguem sentir a dor do Holocausto Negro? Por que vocês acham que, quando falamos do Holocausto Negro, é uma declaração blasfema? Gostaria que vocês abordassem isso. Sim. Primeiramente, sim. Primeiramente, com relação... O multimorador da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor foi parcialmente fundada por judeus. Mas agora vou pro meu... Por que você simplesmente não volta? Tudo bem, agora deixe-me apenas dizer um ponto final. Vá em frente. Eldridge Cleaver certa vez disse, se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. E eu gostaria de terminar este programa, se possível, com uma nota positiva e perguntar a Khalid se ele poderia nos dizer qual é a sua verdadeira agenda. É apenas sair por aí falando sobre odiar pessoas ou vamos tentar... Vamos ter uma guerra racial ou vamos ter cooperação? Vamos tentar trabalhar juntos? Obrigado pela pergunta. Voltaremos quando retornarmos em apenas um momento. Da missão. Em nosso acordo com Khalid Muhammad, tenho o prazer de compartilhar este número com você. Este é o Conselho do Holocausto. Bem, número 800-1800-859-0170. Eu repito, este número 800 é 859-0170. O Conselho do Holocausto Afro-Americano. O senhor tem uma pergunta para o senhor Mohammed. Vamos pregar o ódio. Vamos ter uma guerra racial. Para onde estamos indo e o que você gostaria de fazer para promover onde você acha? Acho que deveríamos ir. Somos ensinados pelo honorável ministro Louis Farrakhan a mostrar cortesia, respeito e bondade, ser educado com todas as pessoas enquanto forem corteses, respeitosas, bondosas e educadas conosco. Mas devemos olhar para o fato de que não... Ei, marcha, em todo lugar que vamos, vocês são pessoas negras. É ódio. Olhe para isso. Bolo de anjo, as pessoas brancas dizem que é branco. Bolo de comida cheio, você diz que é preto. Você usa branco para casamentos e funerais pretos. Bola preta, homem negro. Você nos dá um Jesus de cabelo loiro, olhos azuis, pele pálida, com uma compleição de leite de manteiga encontrado de acordo com cientistas comportamentais. Nossas bebês, quando confrontadas ao escolher... Mas ao escolher entre uma boneca negra e uma boneca branca, há tanto dano feito. Eles escolhem a boneca branca e dizem que a boneca negra é... Isso é feio. Então, o racismo está em toda parte e é institucionalizado. Nós realmente não podemos ser racistas porque o racismo é preconceito mais poder. Nada do que eu disser aqui, nem em qualquer lugar do mundo, afetará, pare de fingir, afetará qualquer pessoa branca nesta audiência, no seu trabalho, na política, na economia, na habitação, na sociedade. Não temos o poder para fazer isso, então não podemos ser racistas. Sabe o que quero dizer?
Eu só gostaria de dizer a este senhor, e a todas as outras pessoas que não são agraciadas com melanina neste momento, que entendam que o que aconteceu na nossa história é que vocês foram tão mal informados quanto nós fomos mal informados. Muitas das informações que são apresentadas, não apenas do Dr. Muhammad, mas de outras áreas. Outros estudiosos não estão disponíveis para você, como sua irmã disse, nos seus currículos durante 400 anos, quando vocês não nos permitiram ler e escrever e isso estava sendo escondido. Quer você, senhor, tenha feito isso pessoalmente ou não, foi um legado que lhe foi passado. E eu concluo dizendo que o Holocausto é simplesmente a maior atrocidade filmada. A nossa não foi filmada. Sim, eu não entendo o Islã, eu sou cristão. Posso ter Certamente, a sua atenção, mas eu sou por cristão. favor? Você mencionou... Vamos voltar historicamente e ver o que Jesus fez. Jesus morreu por mim e morreu por você. Há um Deus Deus ama que todos os homens. E todos os homens são criados iguais. Eu só queria responder a pergunta do cavalheiro aqui. Honro aqui, Haverá uma com batalha. relação à raça, temos um entre negros e brancos. E eu jejuo e oro hoje para que Deus, Alá, no seu devido tempo, remova todo o dúvida. Só acho que o cavalheiro ali fez uma afirmação incorreta. Isso realmente não era necessário. Eu só quero dizer que meu amor e lealdade vão para o Dr. Mohammed. E a irmã aqui está um pouco perdida. Ela conseguiu a lente de contato. Então você sabe, lente de contato. Não vamos entrar nisso. Você sabe, não há novidades. Certo. Meu ponto é... você sabe, parece que estamos atacando questões que realmente não têm relevância. Este é um homem fazendo uma declaração que é factual. Como os irmãos e irmãs disseram, essas estão nos livros escritos por estudiosos judeus, não por ele. Ele está apenas citando e estamos atacando ele. Então, qual é o nome deste livro, irmão, por favor? Certo. Obrigado a todos pela contribuição à nossa discussão. Obrigado por se juntarem a nós. Juntem-se a mim para agradecer a todos. Palestrantes por seus serviços prestados e taxas de promoção pagas pelos seguintes.